Então parece que já estamos no ar, na página do Meltalks, é isso? Bom, a verdade é que não aparece aqui. Já temos programa, sim senhor. Então, seja bem-vindo à primeira edição do Meltalks. Para que é que serve o programa? Este senhor que aqui está ao lado, que é um dos fundadores do movimento, terá a oportunidade de explicar exatamente o que é o Meltalks e para que é que ele serve. Quanto a nós, estes senhores querem iniciar um programa inicialmente quinzenal de debate de ideias, essencialmente de arrumação da sociedade. E vamos ter várias temporadas. A primeira dessas temporadas tem a ver com as liberdades. E, a propósito do tema, está aqui connosco o Sebastião Bugalho, jovem jornalista, candidato a jornalista, cronista, que nós decidimos que íamos eleger como o primeiro convidado. Há várias razões para isso, algumas delas o Jorge Marrão vai explicar, mas há uma essencial. Nós temos de olhar para o futuro, nós temos de nos virar para o futuro. Ora, eu sou um dos críticos da excessiva velhice, é este o termo, da classe política portuguesa. E, portanto, nada melhor do que começarmos com uma pessoa jovem. Em todo caso, antes de iniciarmos o programa, Jorge, quero explicar o que é que obedeceu à criação do MEL? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao Sebastião Bugalho ter aceito o convite de ser o nosso primeiro convidado desta série, desta primeira temporada do Meltalks. Como sabes bem, nós iniciámos este movimento Europa e Liberdade há aproximadamente um ano. Fizemos o primeiro congresso em que tínhamos como ideia fazer um encontro de pessoas com ideias que diria que estamos no campo do espaço não socialista. Esse era um bocadinho o nosso... Isso é um elemento fundamental. Era um elemento fundamental. E quando eu digo espaço não socialista, é o nosso espaço não socialista de Estado. Era um pouco o tema, mas obviamente abríamos as portas para quem quisesse aparecer. Eu nessa altura dei um conjunto de entrevistas em que basicamente referia que era um movimento que tinha uma ideia de centrar o discurso da política portuguesa de forma diferente dos partidos e também obviamente de forma diferente como a comunicação social formula, se quisermos, a comunicação dos próprios partidos. E na sequência deste movimento e depois tudo o que já se passou e destas eleições, o MEL e os seus fundadores decidiram que era a altura de nós termos maior regularidade de presença. Basicamente esta era a ideia do Meltalks. Do MEL era ter maior regularidade de presença e o que é que nós criámos? A ideia que estamos aqui hoje a lançar, que é... Jorge, mas é fundamental que as pessoas percebam disto. É um espaço de debate à direita. Não quer dizer que venham apenas convidados... Eu diria que é um espaço de debate do centro-direita. Podemos, obviamente, acomodamos todos aqueles que queiram participar no debate da Europa e da liberdade, que possam não se rever na fórmula esquerda-direita. Aliás, uma das ideias que nós temos neste Meltalks é também fazer a pergunta se faz muito sentido para um eleitorado que é tão volátil e que muda tão rapidamente, não sendo o caso português, um bom exemplo, se é tão normal que nós devamos discutir os assuntos sempre na dicotomia esquerda-direita. E quando quando lançámos o MEL, a ideia era discutir um bocadinho de forma diferente. Nós temos que afirmar os valores da Europa e temos que afirmar os valores de liberdade. E, portanto, quais são os partidos que estariam excluídos desses valores? Claramente, na altura, entendemos que quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista estavam excluídos e, portanto, abríamos todos os outros na lógica de, obviamente, Europa... Estavam excluídos, eu diria até que se excluem. Que se excluem, sim. Não é... Exatamente. Mas é que eles excluem-se sozinhos, não é? Uma coisa era se eles estarem excluídos, outra coisa era nós excluímos. E nós, na altura, propositadamente excluímos. Mas, portanto, hoje é o dia do Meltalks aqui do Sebastião Bugalho e a ideia é termos uma conversa um bocadinho diferente da que temos normal, em que nós os dois estamos basicamente aqui a conversar com o nosso convidado. Muito bem. E então, como anunciei há bocadinho, nós temos como convidado o Sebastião Bugalho. Sebastião, quando é que queres começar? Bem, gostava de agradecer ao Mel pelo convite.
já que fiquei muito ofendido convosco por não me terem convidado para o vosso congresso, agora de certa forma podem-me compensar por isso, convidando-me estão-se a para a primeira Mel Talks. Não, estou-me a meter convosco e também agradecer ao Camilo, com quem já me tinha cruzado e porque tenho estima profissional, porque fomos temporariamente, não vou usar o termo camaradas, porque seria ofensivo para os dois, mas nem vou usar companheiros, porque é um conceito político, mas fomos colegas, por assim dizer, e acho que podemos começar pela importância que é debater os temas da liberdade e a importância que é debatê-lo numa perspectiva do que é que... Mas porquê é que escolheste este tema da liberdade? Porque o podcast ou os TED Talks Chama-se. seriam sobre as conversas sobre a liberdade, mas acho que nos podíamos focar sobre as liberdades que não costumam ser debatidas e sobre as liberdades que devem ser protegidas durante esta legislatura que agora começou. E porque é que elas têm que ser debatidas e defendidas. Acho que isso seria importante. Uma das razões que levam a direita a procurar um reposicionamento atualmente, eu acho que são 3. Eu acho que para a direita, ou para o centro-direita, como identificaste, ele é naturalmente liberal na economia, acho que isso é uma coisa que partilhamos aqui nesta mesa. Mas estás a ver o Rui Rio um liberal na economia? Eu não estou a ver o Rui Rio ser nada, porque eu acho que cada vez que ele diz uma coisa, ele poderá dizer o contrário a seguir. Portanto, o posicionamento do Dr. Rui Rio é algo volátil, talvez isso seja estratégico ou não, não sei. Porque eu olho para o PSD e parece-me um partido socialista. Certo, há um problema de diversificação. Aliás, nós quando dizemos que há um movimento Europa e Liberdade, qualquer pessoa do PS e do PSD dirá que acredita na Europa e na liberdade. Deles dizerem à prática que é diferente, mas eu acho que é importante nós procurarmos aquilo que distingue o centro-direita do PS nessa luta pela Europa e Liberdade, porque nós temos que defender uma liberdade diferente e uma Europa diferente. Acho que isso para mim é claro e acho que é um bom ponto de partida. Mas quais eram os três? Acho que, porque é que eu acho que a direita está à procura de um reposicionamento e porque é que eu acho que a Europa e a liberdade têm a ver com esse reposicionamento? É difícil, ou cada vez mais difícil, para alguém que se diz de centro-direita ou de direita, assumir-se como liberal económico, apesar do sucesso da iniciativa liberal ter conseguido eleger e ter ser um fenómeno de relativo bom acolhimento, que é estranho num país socialista. Mas eu acho que é muito simples. Nós, quando olhamos para os últimos 4 anos, há uma série de tragédias por ausência do Estado que fazem com que seja difícil ter um discurso de menos Estado em Portugal, quando nós vimos o Estado falhar repetidamente, quando nós vimos a dignidade do Estado estar omissa repetidamente, quando nós vimos uma série de tragédias com perdas de vida acontecerem por ausência do Estado. Então eu percebo que para um português, ou para a maioria dos portugueses, de repente verem pessoas a continuarem a insistir no discurso de menos Estado, que haja mixed feelings em relação a isso, inclusive é para pessoas da própria direita, que, mesmo que acreditem nisso, que depois desta sucessão de falhas do Estado, venham dizer que é preciso menos Estado. Esse é um paradoxo, que é, nós sabemos que é importante haver uma reforma estrutural que faça com que o Estado funcione melhor, que seja menos socialista, acho que podemos concordar com isso, mas ao mesmo tempo também vemos o Estado falhar em áreas que não pode falhar, nomeadamente como a defesa da vida humana, parece uma coisa óbvia, mas em Portugal não o foi. O segundo ponto é que se nós olharmos para os últimos 4 anos, portanto para o governo minoritário do António Costa em Geringonça, da legislatura passada, e eu tive esta experiência agora na campanha eleitoral, em que fui candidato independente. Sim, foste candidato a deputado, não é? Fui como independente pelo CDS, mas também podemos ir aí, não tem problema nenhum. E eu nos debates com os socialistas, e tive alguns, eu perguntava-lhes, ok, então digam-me uma reforma, uma mudança estrutural no país que os senhores tenham feito. E eles respondiam-me a descentralização, que está em águas de bacalhau, como nós sabemos, e respondiam-me os passos sociais que já entraram em cumprimento e outra das coisas que eles diziam é que os autocarros ainda estão a caminho, essas coisas todas. Isto é muito fraco para a reforma estrutural. Portanto, em termos de mudanças concretas, e eu acho que quando nós debatemos a Europa e a liberdade, temos que ter coragem de assumir que são necessárias mudanças concretas, especialmente no nosso país. Eu acho que é preciso ver que a ação do governo anterior e, ao que tudo indica, deste governo, é uma ação especialmente situacionista, porque não mudou nada, não mexe. E quando nós olhamos para a direita portuguesa, e parte dela é conservadora e merece ser respeitada e reconhecida como sendo conservadora, como é que nós vamos ter uma ação política de mudança quando quem está no poder, que é o caso do PS, é situacionista, portanto não mexe? Portanto, quem tem que assumir o papel de agente de mudança são pessoas muitas vezes conservadoras na sua doutrina política, o que também é paradoxal. Tão paradoxal quanto os liberais que querem defender menos Estado, que é o meu caso, num país onde o Estado falhou demasiadas vezes por omissão. Portanto, quando nos vemos confrontados com estes dois paradoxos, que é vamos ser liberais num país onde a ausência do Estado matou pessoas,
e vamos ser conservadores num país em que quem está no poder é conservador por situacionismo, então a direita tem que se perguntar, então o que é que nós vamos ser? Esta é uma pergunta fundamental para os próximos 4 anos. Mas isto é atuar. Sim, eu talvez, e para desafiar aqui o Sebastião, que é um bocadinho a ideia das pessoas do MEL que vêm fazer, no fundo, com os convidados estes MEL Talks, eu iria num caminho um bocadinho diferente. A pergunta é, porquê é que os partidos, e quando nós dizemos os partidos, eu digo os partidos ao centro, quer dizer centro-esquerda, centro e centro-direita, em que a social-democracia, para alguns é posta do lado à esquerda, noutros é posta ao centro, noutros é posta à direita. Veja-se o caso do Parlamento Europeu, mas se começarmos a pensar dos sociais-democratas nos Estados Unidos, eu diria que eles estão no Partido Democrata e os conservadores estão no Partido Republicano. Então nós temos que ter aqui algum cuidado na terminologia. O que é que eu desafiava o Sebastião a pensar que é? A questão do situacionismo tem muito a ver com a essência também do próprio regime democrático e da situação a que o país chegou. E do eleitorado, não é? E do eleitorado, ou seja, nós temos ou seja, a preferência eleitoral é pelo situacionismo. E o problema está em como é que as correntes que querem fazer o progresso do país num caminho diferente e que percebem que o futuro não é a situação, é a mudança da situação, certo, como é que eles arrastam a população para isso. Nós olhamos para Portugal, o que é que nós verificamos? Nós fomos atrás do projeto europeu. Foi o momento... Primeiro, tivemos que foi a passagem de quando Mário Soares decide, nós vamos ter Portugal na Europa. Portugal na Europa significava mudar o que era Portugal daquela época. E, portanto, vamos aproveitar o que está na Europa. E a seguir aparece-nos outro desafio, que é Portugal no euro. Mas isto são dois momentos que esgotam a sociedade como ambição. Mas hoje é muito pouco. E, portanto, porque é que o discurso é inconsequente, quer liberal, quer conservador, é a pergunta que nós temos que fazer. Eu acho que muita dessa inconsequência tem a ver com o grau de, se quisermos, de circularidade e dependência que um conjunto de pessoas, de poderes e de interesses tem no próprio sistema político. Ou seja, o sistema político próprio gera a situação. Mas são depois as pessoas que vivem dessa situação que também impedem o sistema político mudar. Não é por acaso que nós, e a direita nisso, ou o centro-direita, está constantemente à procura disto, que é o Dom Sebastião. Ou seja, o Dom Sebastião o que é um tipo que de repente aparece com a varinha mágica e que diz, é por ali que... Agora, é óbvio que nós temos que procurar as figuras que façam isso. E, portanto, o discurso do Sebastião é um discurso que revela mais do problema hoje do debate político, que eu acho que está a ser feito numa lógica que ela própria encerra uma certa... Quer dizer, é perversa, não sei se estou a ser... Sim, é difícil, mas é a realidade com que temos que... Ou seja, o nosso debate será inevitavelmente feito neste cenário. Mas eu acho que nós também temos uma grande oportunidade, Jorge. Porque, repara, ao fim de 4 anos, não há nenhum partido com assento parlamentar, na legislatura anterior, que não tenha aprovado orçamentos de Bruxelas. Não há nenhum partido do PSD ou Bloco de Esquerda que não se diga social-democrata. A Catarina Martins diz social-democrata, o António Costa diz social-democrata, o Rui Rio diz social-democrata. Portanto, são todos sociais-democratas e defendem todas as contas certas. Esta universalização ideológica, mesmo que seja só verbal, abre um enorme espaço de campo político. Significa que nós temos a liberdade para escolher qual é que é a agenda política. Então, explica-me porque mas Sebastião, mas deixa-me só não esquecer esse raciocínio. Mas não é por acaso que dizem que são sociais-democratas. Eles é que estão a classificar o eleitorado, mas o eleitorado não interioriza essas figuras que nós que estamos a fazer análise. Como diz, o Kissinger tinha uma expressão interessante que é: um analista pode sempre mudar o ângulo de análise do problema. O político tem que resolver o problema, certo, que é uma coisa diferente. E o que é importante é o político dizer, eu, independentemente do que vocês me queiram catalogar, eu vou resolver o vosso problema. E é sobre isso que eu acho que o centro-direita tem que se concentrar. Tem que se concentrar assim, qual é o discurso que o centro-direita quer ter relativamente às reformas, quer ter relativamente à saúde,
quer ter relativamente à educação, quer ter relativamente às liberdades. Mas, Jorge, aquilo que, no fundo, até posso dizer, talvez seja uma palavra demasiado emocional, mas aquilo que me entristece, se nós olharmos para o programa que a direita apresentou estas eleições, o programa da Iniciativa Liberal, o programa do PSD, o programa do CDS, tanto do Joaquim Miranda Sarmento, do Adolfo Mesquita Nunes, do Carlos Guimarães Pinto, são 3 pessoas que eu não tenho dúvida que, se estivessem sentadas à mesma mesa, conseguiam desenhar em conjunto um programa para o país que seja reformista e com o qual nós os dois conseguiríamos concordar do ponto de vista das reformas estruturais e do modo como olham para as pastas essenciais do país. Portanto, a direita, do ponto de vista das propostas concretas, não está desalinhada. A direita tem um problema, como é que ela apresenta essas propostas e que tipo de credibilidade é que ela tem junto dos eleitores. Eu acho que outro dos paradoxos que nós encontramos dizemos que os partidos tradicionais, portanto os partidos grandes, que são aqueles sem os quais não vamos mudar nada, portanto, a ideia de que é possível mudar alguma coisa, fazer alguma coisa sem os partidos tradicionais, por mais erros que eles tenham cometido, no meu ponto de vista é muito ingênua. Nós dizemos, é chamada a doutrina da marca gasta. As pessoas dizem que o PSD e o CDS são uma marca muito gasta e debilitada e que é preciso marcas novas e renovar e mudar logotipos e cores. Eu entendo isso, acho que isso é tudo muito divertido do ponto de vista do marketing e da comunicação, que até é a minha área. Agora, o contrário disso é nós vermos, ou nós confiarmos nestes partidos que nós não conhecemos, que têm 1 ano, 2 anos, o Chega tinha 2 meses de período de partido legal quando meteu o primeiro deputado. Portanto, é nós acharmos que nós podemos deixar que os novos partidos substituam os partidos tradicionais nesse papel de agente de mudança. Porque eu, quando olho para a direita hoje em dia, temos que fazer uma pergunta, que é: o André Ventura diz que não para até haver uma 4ª República, portanto quer mudar o regime estruturalmente. O Rui Rio propõe um segundo 25 de Abril, portanto também quer mudar o regime estruturalmente. A direita dita tradicional, dos partidos tradicionais, tem que decidir de que lado é que quer estar. Nós estamos com a 3ª República ou nós achamos que a única maneira de reformar é mudar o regime? Isso é uma questão. Uma ideia que a mim me deixa perplexo, que é, tu dizes assim, bom, isto é uma grande oportunidade para a direita, porque se fores ver, Catarina Martins dizer que é social-democrata, Rui Rio, do Partido Socialista, dizer que é social-democrata, e estavas para a direita. Então explica-me porque é que a direita não aproveitou este espaço para dizer não, nós somos diferentes, somos diferentes por isto e por aquilo. Mas, Camilo, nós estamos aqui sentados a dizer o que é diferente. Eu acho que... Sim, mas há um tema... Há um tema que é importante, mas há um tema que é importante, que é... nós temos que ver que neste período da democracia portuguesa, a social-democracia geriu o país sem se afirmar ser a de esquerda ou de direita. Um grande problema, um problema que eu acho que hoje a direita tem, é que está a querer fazer um discurso que é o discurso que nós no MEL, em reunião, decidimos que esse não é o papel do MEL, de federar a direita. O nosso papel é o papel de discutir o espaço da Europa de liberdade na zona não socialista e de preferência, como a gente diz, não socialista de Estado. Mas a social-democracia eu não a quero classificar, porque a partir do momento em que eu classificar a social-democracia, eu posso estar a afastar os eleitores. Não, mas por isso é que eu te dizia, hostilizar o PSD, ou achar que o PSD é isto ou aquilo. Não, mas eu digo o próprio PS, não, é porque o PS... Eu não quero conversa absolutamente nenhuma com o PS. Não, mas está bem. Absolutamente nenhuma com o PS. Sebastião, mas o tema importante é, nós queremos conversar com o eleitorado, porque eu não posso conversar com os partidos, porque os partidos é que estão a querer fragmentar o eleitorado. O eleitorado não funciona assim. O eleitorado para refletir sobre as propostas que lhe postas em cima da mesa. Achas que sim? Então, se eles votam e dão-te sinais, a gente pode ler, mas estes sinais, que sinais é que estão a dar? Primeiro sinal que deram, este Parlamento é um Parlamento mais europeu, tem um tipo mais extrema-direita, já tem um tipo liberal, tem a social-democracia e acantonou a esquerda mais extremista, pôs o Partido Comunista mais pequeno e ficou o bloco, diria, moderno socialista, ali no meio. Mas preocupava-te isso? Preocupava-te que o Parlamento fosse eurocético? Depois de 4 anos de orçamentos de Bruxelas aprovados? Não, o que eu quero dizer nisso é que o Parlamento fica mais europeizado, reflete melhor o que é os eleitores na Europa. Do ponto de vista da coloração. A coloração política é muito mais livre, porque de repente, qual é o grande incómodo deste Parlamento? É ter lá um tipo liberal e um tipo que se diz que está muito mais da extrema-direita e que obviamente vão incomodar os partidos. Que não defende a saída do euro, não defende a saída da União Europeia. Defenderá o que quiser, mas foi atrás de uma causa, ou de 2 causas, que disseram qualquer coisa às pessoas.
Um dos problemas que eu vejo é a discussão da política portuguesa tem que ser feita dirigida ao eleitorado. Quais são as más escolhas do eleitorado? Porque é que o eleitorado quer manter o país imóvel? Porque tem medo da mudança. Passou por um resgate, eu compreendo as pessoas, claro. Nós não podemos ser hipócritas. Exatamente. Eu respeito o eleitorado conservador. Por isso é que o discurso, às vezes, das reformas, primeiro quando se fala em reformas, quais são as reformas que o Camilo quer? E o Camilo diz 2 ou 3 e a malta diz, espera aí, mas isto é umas reformas, cuidado, porque isto é uma implicação muito séria no cotidiano das pessoas. Então, o que é que faz o político? Naturalmente dizer, espera, isto tem que ser com alguma, vamos lá ver, com alguma, não é calma, Paninhos quentes. Paninhos quentes. Mas eu também não me rendo à ideia, e acho que também é perigoso, e eu tenho pessoas que respeito muito e que fizeram muito pelo país, que são próximas dessa ideia. Nós não podemos achar que precisamos de ir ao charco para reformar o país. Eu não quero ter uma ideia do meu eleitorado que ele precisa de ir à bancarrota para perceber que isto tem que mudar. Porque isso é uma atitude facilitista de encontrar o eleitorado. Bom, mas a verdade é que as únicas mudanças sérias que tu fizeste em Portugal... Foram depois, mas precisamente por isso é que é importante os políticos terem a coragem de convencer os eleitorados pelo seu discurso e não pela desgraça que acontece ao país. E pela resolução do problema concreto. Vamos a coisas concretas. Quando Mário Soares decide afastar o Partido Comunista e faz, no fundo, enfrenta o Partido Comunista e toma a decisão de levar Portugal para a Europa, ele fez a reforma mais estrutural que se podia imaginar para a democracia portuguesa. Quando Cavaco Silva diz, não, o que nós temos que fazer é liberalizar a economia, e foi o que ele fez. Cometeu o outro erro que continuou com o Estado, como o Estado era e como ele já vinha. E, portanto, até em algumas situações, até agravou essa situação. Depois, a seguir, aparecem os governos que eles próprios começam a gerir o que era viver nesta Europa e neste euro, mas não criaram nenhum projeto para Portugal. E, portanto, todos hoje se confrontam. Aliás, a parte mais interessante é perguntar porque é que nós neste momento temos um governo que foi eleito, cujo programa não explicitava com quem é que se ia aliar na legislatura. Isto é a maior evidência. Mas se tu fores falar com a esquerda vão ter... Mas isto é a maior evidência. É um grande ativo estratégico do Partido Socialista, porque repara, mas a direita teve uma derrota pesada e no dia a seguir veio dizer aquilo que ia fazer. Que a direita teve um resultado desastroso e disse, agora a solução é federar a direita. Quando nós não sabemos exatamente quem é que dentro da direita está disponível para essa federação, não é? Então eu concordo contigo quando dizes defender abstratamente a federação da direita. Quando nós não sabemos se a Iniciativa Liberal, se o Chega e se o PSD do Rui Rio se querem federar connosco, é um bocadinho espúrio. Mas o problema é que a direita passa a vida a dizer às pessoas, até nos artigos do jornal, e nós escrevemos os três em jornais, portanto não há uma indireta, mas reparem nisto. A direita passa a vida a dizer aquilo que vai fazer no dia a seguir. O António Costa tinha ganho a eleição e não disse a ninguém o que ia fazer no dia a seguir. E isso é um ativo estratégico grande, porque imagina o que é que teria sido em 2015 se o António Costa, antes da eleição, tivesse dito ao eleitorado que ia fazer uma geringonça. Tinha tido ainda uma rota maior. E imagina o que é que teria sido quando ele estava a negociar a geringonça com a esquerda, que ele tinha dito que ia chegar a 2019 à procura do déficit zero e com o Mário Centeno no Eurogrupo. Nunca teria sido primeiro-ministro. O PS não dizer o que é que vai fazer, eu percebo, porque até agora para eles tem resultado. Mas é que nós temos que ver na lógica do partido que quer chegar ao poder e quer conquistar o poder. E a conquista do poder em democracia faz-se através da votação. Quando um partido ele próprio toma esta decisão de não revelar o que é, como estava a fazer Rui Rio, que teve um bom resultado. Exatamente. Porquê? Porque percebem o eleitorado ele próprio quer ir navegando de acordo com as circunstâncias. O eleitorado define-se nas franjas. No centro não se define. E é nesse problema que vai se debater a direita e a esquerda, porque o próprio PS. Agora o eleitorado já percebeu, por exemplo, o que é um governo da geringonça. Já perceberam? O eleitorado já percebeu. E agora vai dizer assim, mas é isto que eu quero para a frente. E o PS tem receio de fazer o acordo. Porque se o fizer, pode vir a ser penalizado. Eu acho que o PS, posso estar mal informado e pode ser um wishful thinking meu, eu acho que o PS só não reeditou a geringonça porque o PCP não estava disponível para um acordo escrito e eles não queriam ter um acordo escrito só com o Bloco porque era uma geringonça que deixava de ter válvulas de escape. Então foi a realidade dos factos que mas eu acho que isso teve a ver mais com pragmatismo, ou seja, não queriam estar só aliados a um partido porque dá jeito de estar aliado a dois,
porque assim, porque Sebastião, causa válvulas não, de escape. não. O tema central é que... Não tenho dúvidas que teria havido geringonça há uma coisa que eu disponível para digo isso. aos meus amigos do centro e centro-direita. Nós temos de nos lembrar que a chegada do governo de Passos Coelho e de Paulo Portas é resultante de uma bancarrota. Certo. Não foi por mérito. Aliás, havia pessoas que desconfiavam da capacidade do Passos Coelho, aqui o Camilo bem se lembra. É verdade. Eu próprio desconfiava. Hã? Eu próprio nunca... Que desconfiava. Eu acho que o CDS, antes de ir para o governo com o PSD, teve dois resultados bons a nível nacional. O Paulo Portas chegou aos 11%, Não, mas eu estou a dizer, quando pensámos na ideia de chegar ao poder e de exercer o poder. E o poder é-lhe oferecido na consequência da bancarrota. Ele também escolhe ir para o poder quando chegou ao PEC 4. Ou seja, ele vai ao poder alavancado numa ação política que é dele, não é? Claro, é nesse sentido. Chegou ao PEC 4. Pronto, chegou ao PEC 4 Sim, e toma conta do poder. E a seguir faz uma política, e muitas vezes falei com vários dirigentes do PSD, em que tinha por detrás o maior poder que se possa imaginar, que era o poder do credor e daquele que estava a financiar o país. E esqueceu-se que o país não era aquilo, porque o país não tinha sido reformado. Quando nós olhamos agora para trás, dizemos assim, mas afinal o que é que faltou fazer? Pá, se calhar faltou muito pouca coisa a fazer. Quando nós olhamos hoje para o sistema económico, para o sistema bancário, olhamos assim, espera, afinal aqui foram muitas coisas feitas. Quando olhamos para a reorientação da economia portuguesa, afinal fez-se muitas coisas. Acabou-se o déficit da balança comercial pela primeira vez Exatamente, na história. portanto, eu não consigo... Não, claro, e então dissemos assim, então foi isso feito. Onde é que não conseguiu reformar? E essa foi... Mas tenho a certeza que teria reformado se o governo dos 28 dias tivesse mais do que 28 dias. Se o segundo governo, se o governo PAF se tivesse prolongado no tempo em vez de ter sido nada mais, estou certo que teriam reformado. Não, mas nós... Condições muito diferentes. Mas nós teríamos a falar de uma coisa diferente. Ainda hoje teria primeiro-ministro. Sebastião, estamos a falar de uma coisa que eu acho que é importante perceber, é que a chegada ao poder é muito diferente do exercício do poder. A chegada ao poder num eleitorado conservador, dependente do Estado, situacionista, torna este exercício da política muito mais complexo. E temos que ver que os partidos, quando fazem este discurso, vamos lá ver, é um discurso ambíguo sobre opções ideológicas, porque é ambíguo, sim. O que está a fazer na prática é tentar não agredir o eleitorado que ele próprio não está preparado para receber essas novas informações. Há bocado avançaste com uma ideia que me parece uma ideia interessante, mas tem que ser... Eu estou de acordo com aquelas mudanças concretas. Quando falarem em reformas, é sempre melhor perguntar mas era no aí que eu quê. queria chegar. É aí que eu queria chegar. Tu há bocado disseste assim, bom, os partidos, mesmo a direita, têm que ir resolver problemas concretos das pessoas. Tem. Então vamos lá aos exemplos. Vamos. Bom, 2 ou 3 áreas onde tens um problema estrutural. Vamos começar pela segurança social. Sim. Nós hoje sabemos como o sistema está, independentemente das promessas do Sr. Primeiro-Ministro e do Ministro da Segurança Social, o sistema não aguenta mais 10 anos. Ora bem, é preciso fazer qualquer coisa. Explica-me lá como é que a direita pode convencer o eleitorado que é preciso fazer uma reforma na Segurança Social. Como é que a direita pode fazer? É uma via, não sei, mas se calhar é melhor perguntar ao Sebastião, que é o nosso convidado. A pergunta é para os dois. A pergunta é para os dois. Eu dizer o seguinte: eu não posso dirigir-me ao eleitorado ao eleitorado pensionista, Sim. dizendo-lhe que o futuro deles é ficarem sem pensões. Pois. Por uma razão simples, porque a preferência do eleitor é que isso não seja dito. Sim. Mas posso fazer uma coisa diferente. É dizer, para você não ficar sem as pensões, nós temos aqui um conjunto de propostas. Sim. Até lá, o país vai ter que sofrer um conjunto de reformas. Vamos ser práticos. O que é que vai fazer alterar o sistema de pensões? Ou as pessoas começam a poupar mais cedo para as suas reformas, independentemente da reforma do que temos que obrigatoriamente fazer em relação... Ou seja, desconto oficial, desconto privado. Tens de ter uma demografia diferente e tens de ter aquilo que só o centro e o centro-direita é que vai saber fazer, que é o crescimento económico. Está bem, mas agora... Porque o grande problema... Não, mas é que o grande... Pois está bem, mas é por isso que a gente está aqui a tentar... Mas havia propostas de incentivo à poupança... Claro. À poupança, portanto, prolongada e... Portanto,
começar a fazer essa poupança mais cedo. Isso havia nos 2 programas O eleitorais. melhor exemplo disso que O problema é que o eleitorado não só, provavelmente não sabia que essas propostas estavam nos programas, não é? Não sabia. Como também na segurança social ainda é um tema um pouco tabu, presumo eu, para os políticos que estiveram no governo anterior, por causa do quarto pensar. por causa do alegado corte dos 600 milhões, que depois não era, que não foi isso que foi dito, era preciso... Qualidade de comunicação da direita. Justamente, que é um tema, aliás, que tu diagnosticaste há algum tempo. Agora, há esse problema de tabu, há esse problema de receptividade da mensagem, há um problema que eu acho que a tua pergunta deixa implícita, que é como é que a direita, que tem medo de falar de problemas difíceis, vai apresentar propostas para convencer o eleitorado que estes problemas não só existem, como têm que ser resolvidos. Exatamente. Portanto, essa é mais uma encruzilhada em que estamos. Mas eu acho que não tem só a ver com o legado do governo anterior, que é um legado que eu acho que deve ser respeitado, acho que também tem a ver com o posicionamento atual das lideranças dos partidos e daquilo que os partidos são. E da credibilidade com que as pessoas, o eleitorado português, olha para os partidos do centro-direita e da direita. Agora, nós temos que perceber uma coisa, que é, como é que as pessoas olham para nós? Como é que as pessoas olham para nós? Se nós formos na rua e perguntarmos à pessoa qual é que é o partido do Parlamento que associam mais à democracia, se formos às manifestações pelo ambiente e perguntarmos no meio dessa manifestação, onde está a minha geração a lutar pelas alterações climáticas e etc., e perguntarmos que partido no Parlamento, representante dos portugueses, é que os senhores, ou os meninos e as meninas, associam mais à democracia, ninguém vai responder o CDS e o PSD. E nós, para conseguirmos levar às pessoas uma mensagem programática convincente, temos que recuperar essa aura de respeito democrático. Mas, como é que nós democratizamos a direita e o centro-direita aos olhos das pessoas? Pronto, eu acho que isto é uma pergunta fundamental para nos credibilizar como mensageiros. O segredo é o swinger vote. Onde eu quero chegar é, há um eleitorado que não se revê no debate esquerda-direita. Certo, certo, mas eu não estou a dizer que nos assumimos de direita ou não nos assumimos de direita, estou a dizer é que a perspectiva do eleitorado em relação aos partidos portugueses, quando perguntam quem é que representa a democracia aqui, quem é que defende a democracia aqui, mas em pouco tempo, nós temos que recuperar isso, e não vamos recuperar isso do ponto de vista dos costumes, porque temos muitos conservadores, e ainda bem que temos, não vamos recuperar isso do ponto de vista da economia, porque liberalizar a economia em Portugal não é associada à democracia, porque é um país socialista. Portanto, nós temos que nos perguntar como é que as pessoas vão voltar a associar os partidos que compunham a AD e os novos partidos que gostariam de compor uma AD futura, como é que nós vamos fazer que a direita liberal, conservadora, a direita do centro, que vai do centro à direita, volta a ser associada à democracia que as pessoas respeitam. É que tu tens de pôr a social-democracia, que tanto pode estar no PS como no PSD. Sim, mas as pessoas já associam o PS à democracia. Não, mas é que... E vão continuar a associar, erradamente ou não. Nós temos que pensar o seguinte, quem fez a Europa foram os democratas cristãos. Nunca mais podemos esquecer disto. No pós-guerra. Agora descobre um democrata cristão em Portugal, à exceção do professor Adriano Moreira. Pronto, mas é assim, quem fez a Europa foram os democratas cristãos. E trouxeram um conjunto de valores para a democracia. E quando nós olhamos hoje para o Parlamento Europeu, ele está claramente cindido entre quê? Temos os socialistas e temos o PPE e depois temos todos os outros grupos. Certo. Portanto, nós estamos aí nesse caminho, não há problema nenhum. E quanto menos extremado for à esquerda, melhor, porque isso é o que a Europa não é. Se é mais extremado à direita, é por outro tipo de razões. Onde eu quero chegar é um bocadinho, talvez, diferente, que é a configuração partidária, ela, como está feita hoje, pode ser inútil para o eleitorado, porque o eleitorado hoje observa e diz assim, mas qual é a solução que tu realmente me apresentas para o país que eu tenho pela frente? Eu tenho que começar a falar com grupos, eu diria, tenho que segmentar o eleitorado. E digo assim, bom, vamos falar para quem? Vamos falar para os jovens com alta preparação, ou vamos falar para os jovens que estão no interior com baixa preparação, ou para os envelhecidos com menos preparação? Vamos falar para um eleitorado mais velho que depende das pensões. Vamos falar para quem? E o que é que acontece? Os partidos não podem falar. E porquê é que não podem falar? Porque têm uma restrição a essa conversa. Jorge, mas eles sujeitaram-se nestas eleições a não falar que tem uma restrição. Olha, o resultado foi mau. Não, é que o resultado é mau para todos. Porque quando há abstenções... Eu acho que mesmo assim houve algumas... Eu acho que, ou seja... Houve uma franja que melhorou, que foi a franja que falou. Sim. Foi a franja que disse ao que falou. Eu acho que também não é exatamente isso, com todo o respeito, dizer que a direita teve muda nestas eleições. Não, quando digo que teve muda, não. Acho que pode ter tido, acho que temos que assumir que houve erros de coordenação política, isso foi evidente. Mas eu não digo que teve muda. Não teve discurso para, para agregar as pessoas. É verdade. Esse é que é o problema. Mas, claro, vamos a um caso em concreto. O Bloco
já entrou para dentro do Partido Socialista, porque o Bloco... não sei se isso é bem não, assim. Sebastião, o Não sei se isso Bloco é tem bem 400 mil eleitores, de onde é que eles vieram? Não, de eleitores. Pensei que estavas a falar de quadros do Partido Não, Socialista. eu só falo em eleitores, eu não quero saber dos partidos, quero saber dos eleitores. Porquê é que neste momento há 400 mil pessoas a votarem no Bloco de Esquerda? E este é o problema central. Então o que acontece? O Partido Socialista começa a ter um problema. Tem que lidar com esse eleitorado. Ora, quando eu vejo que nem o PS, nem o PSD, os dois querem fazer propostas muito concretas sobre a reforma do país, só dão oportunidades aos partidos mais extremados. E esse é que é o problema, e isso tens razão numa coisa. Quando a gente pergunta qual é a proposta concreta que o senhor quer fazer? Desculpa. Qual é a proposta concreta que o senhor quer fazer? Partido Socialista. PSD, qual é a proposta concreta que o senhor quer fazer? E têm dificuldade. E a dificuldade é uma dificuldade objetiva, não é, vamos lá ver, nem é académica, não é nada, é objetiva. Eles param e dizem assim, quem é que numa comissão política vai se propor fazer uma reforma do sistema de pensões em que não se sabe quem é que vai pagar a transição? Porque o sistema de pensões é fácil dizer, vamos passar do sistema de pensões público para um sistema misto. A pergunta é como é que se faz isso? E era um bocado esse debate que eu acho que queria desafiar, que é como é que tu olhas para o eleitorado e dizer assim, quais são as propostas que os movimentos mais orientados para a Europa e a liberdade deveriam estar a centrar? Mas esse é o tema. eu acho, e eu estava a tentar ir um pouco aí há pouco, eu acho que nós temos como mensageiros políticos, temos duas missões muito urgentes, que é a recuperação da credibilidade, é preciso recuperar a credibilidade, e alguma recuperação também de arrojo. E acho que temos que juntar estas duas coisas, não é? E é por isso que eu vos falava da importância que é nós voltarmos a ser olhados, ou seja, tem que passar a ser instintivo que os partidos da direita e do centro-direita representam a democracia, defendem coisas da democracia, mas isto é instintivo para ti. Isso é instintivo para ti. Para a generalidade dos eleitores, eu não estou a dizer que eles acham que os partidos são fascistas, não é nada disso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que a credibilidade do mensageiro... Eu diria que para a generalidade da imprensa portuguesa... A credibilidade... E para a opinião publicada, e com o devido respeito quer por Vossa Excelência, quer por Sebastião, a imprensa portuguesa criou uma ideia... Vamos lá ver, quando nós olhamos esquerda-direita, dá a ideia que a direita está sempre associada aos conservadores do antigo regime. Pronto, foi uma ideia. Mas então estás-me a dar razão. A ideia da aparência democratizada destes partidos. O Mel teve esse problema. Mas eu acho que é importante o papel do Mel no futuro, precisamente por causa disso. Porque repara uma coisa, nós olhamos para o mundo hoje em dia, sim, e é um mundo onde as liberdades vêm a ser ameaçadas em pontos distintos. A doutrina da política externa portuguesa é há 40 anos a mesma, que é uma política de não inimigo. Nós não temos inimigos. Conseguimos ser fundadores na NATO. Mas não é de 40 anos, é do Salazar já. Certo, mas o que me interessa é a minha República, é a atual, a Terceira República. Mas, portanto, e os partidos continuam a ditar políticas sobre ela. E continuam a dizer-nos o mesmo, que é, nós temos uma política de não adversário, de não inimigo. E dizem-nos que é por isso que conseguimos ter portugueses em cargos internacionais como a ONU, como a União Europeia, como o FMI, entre outros. Porque não temos adversários, não temos inimigos, conseguimos ser fundadores da NATO, ter uma relação transatlântica com os Estados Unidos da América, independentemente do presidente, conseguimos ter relações... Mas isso não é típico nos países pequenos? É típico nos países pequenos, mas é sobretudo... Mas nós não somos só um país pequeno, nós somos um país de potencial estratégico. Nem todos os países pequenos têm o potencial estratégico e a responsabilidade estratégica de Portugal, por causa da nossa posição geopolítica. Sim. Eu acho que aquilo que temos que... Uma das coisas que me interessa ver é como é que esta doutrina da política portuguesa consegue ser amigo dos russos durante o caso Skripal e amigo dos americanos quando o presidente é Trump ou Obama. Eu acho que é preciso ver, no mundo dos próximos 40 anos, a doutrina do não inimigo não vai poder perdurar, porque nós vamos ter que fazer escolhas com impacto no nosso tecido económico, com impacto no nosso futuro estratégico, em que esse problema dilemático se vai colocar. O 5G vai ser um caso desses, Sines vai ser um caso desses, e o nosso futuro, enquanto país, como tu dizes, pequeno, mas também estratégico, será definido por essas escolhas. Não há debate público sobre isso. Mas o debate público poderia aparecer sobre isso. E é importante haver, e é importante estarmos do lado certo desse debate público. E é importante os partidos da direita e do centro-direita estarem do lado democrático desse debate público. Mas eu não queria sumarizar estes problemas, eu estou a ficar muito preocupado, porque o que eu estou a constatar aqui é que na Terceira República nós temos uma direita ao fim de 45 anos que ainda não conseguiu convencer o eleitorado que não come criancinhas ao pequeno almoço. Não, completamente. Essa é uma parte do problema. Isto é gravíssimo. Não é
não é só gravíssimo, como é anacrónico e torna o discurso perfeitamente ridículo. É polarizador. Parece que a política em Portugal é entre quem defende o Tea Party ou o Gulag. É um bocadinho assustador. E mais estranho, mas agora queria pegar ali numa coisa que o senhor disse que é importante. O problema de Portugal ao fazer este debate é que tem que debater de onde é que vem a sua soberania. E não há um país soberano com a dívida que nós temos. Nós temos que nos lembrar que foi um governo que estava sobre a alçada de uma assistência financeira, que teve que fazer um conjunto de privatizações à pressas, impostas pela Europa. Temos que lembrar que foi a Europa que impôs 25 mil milhões ao governo do país. Assinado por quem estava no poder. Assinado por quem estava no poder, façam-nos rapidamente ao melhor preço e a quem aparecer. Sim, é preciso. E criou. Não, e é muito irónico. É muito que a EDP vai parar as mãos dos chineses. É muito, Camilo, é muito irónico que a mesma Europa, como tu dizes, que nos forçou às privatizações e às vendas de setores estratégicos à China, é a mesma Europa que 3 anos depois emite o primeiro documento estratégico sobre a China em que a classifica como um rival estratégico e uma ameaça à Europa. Isso é muito irónico. Tal como é muito irónico que a administração americana do Donald Trump, que anda de mão dada com a Marine Le Pen e com o Sr. Farage, que são contra o ideal europeu, seja a mesma administração americana que depois vai pressionar as embaixadas de Madrid, Roma e Lisboa para nós cumprirmos com o framework legal da Comissão Europeia. Claro, mas aí... Também é preciso ser dito mas isto. Mas aí é mais difícil porque o debate aí é que a partir do momento em que, quando nós tínhamos o modelo, diria, imperial americano, em que ou era por crença dos Estados Unidos, que tinha um papel no mundo, ou porque achava que tinha mesmo um papel missionário e ia atrás da ideia de que era preciso a democracia para combater o Bloco Soviético, quando o Bloco Soviético, aliás, alguém dizia com piada que assim, o maior problema que aconteceu ao capitalismo e à democracia foi o desaparecimento da União Soviética, porque deixámos de ter um referencial como inimigo. E então o que acontece? Temos um mundo polarizado, mas temos um mundo hoje diferente, que é o mundo hoje, que é o debate sério entre os Estados Unidos e a China. Tenho aqui uma pergunta para o Sebastião. Que idade é que tu tens, Sebastião? Eu tenho 23 anos. 23 anos. És novo, és da nova geração. Sim. Nós olhamos para a nova geração e a forma como votou, e a esmagadora maioria dela votou em PAN e à esquerda. Certo. Como é que tu vais convencer as pessoas da tua geração que a direita é uma alternativa séria? Como é que vou convencer? Bem, eu acho que as pessoas votam no PAN, porque o voto no PAN é um voto que não significa compromisso, é um voto apolítico. Como o PAN não defende nada além dos animais e do ambiente, e só passou a defender o ambiente recentemente, Eu não percebo nada é um voto que não me compromete com nada, porque eles não falam sobre nada estrutural, não falam sobre segurança social, não falam sobre a Europa e quando falam mal. Até fácil votar no PAN, porque eu posso dizer que fui votar, e isso é bom, eu fiz parte do exercício democrático, mas não me comprometo com nada. Eu acho que o voto no PAN é um voto de protesto sem grande protesto. É um voto político muito apolítico. Mas os jovens não votam só no PAN, também votam nos partidos à esquerda, sobretudo certo. à esquerda. Sim, às vezes também. Como é que tu vais mudar este paradigma? Eu acho que, e insisto nisto, a democracia... Qual é o teu contributo pessoal de Sebastião Bugalho para esse paradigma? O meu contributo pessoal, eu fui candidato às legislativas quando fui convidado para ser como independente, tive uma série de debates universitários e acho que fiz o meu papel enquanto pessoa da sociedade civil disposta a fazer eu sei que isso. fizeste, agora estou a falar do futuro, não é? Porque preocupa no agora, futuro. porque isto vai correr mal, estes 4 anos vão correr mal. Camilo, vão correr mal, os últimos 4 anos também vão correr mal e ficou tudo na mesma. Não é nesse sentido, não. Os últimos 4 anos correram bem porque nós temos uma conjuntura externa favorável. Certo. No dia em que as coisas ficarem pretas lá fora, nós estamos pretos também. Isso não há. Sim. Sem conotações racistas, ok? Para depois não ver aqui. Não, hoje em dia tem que ter um cuidado. Mas tu achas que as pessoas não iam preferir um resgate do PS a um resgate da direita outra vez? Nomeadamente com a proximidade visual entre o PS e o atual Presidente da República. Eu posso passar aqui uma ajuda. Isto é uma pergunta interessante, isto é uma pergunta interessante. Eu acho que não vai haver resgate nenhum. Como houve antes, não vai haver de certeza. Não vai haver resgate por uma razão muito simples. Aliás, acho que é o grande erro da direita portuguesa, andou 4 anos sem resgates. Não vai haver resgate nenhum. E não vai haver resgate nenhum porque as pessoas esquecem-se que a política de governação da União Económica e Monetária mudou radicalmente. Sim, os mecanismos de defesa da zona euro estão radicalmente maiores. É preventivo, eles estão em cima de nós, corrigem a tempo, como fez o primeiro orçamento do Mário Centeno, como fizeram agora também. Sim. Não vai acontecer isto. Do debate da direita tem que ser diferente. Mas deixa-me formular a pergunta. Tu achas que as pessoas não vão, quando acorda a necessitar de apertar outra vez, e faço a pergunta aos dois, vocês não acham que o eleitorado, na sua generalidade, não preferirá
uma austeridade feita pelo PS e com o apoio do atual Presidente da República do que outra vez um programa reformista e de contenção da direita? Essa é a lição que a gente aprendeu com Não, o resgate das milhões. não. Que era, a Troika devia ter obrigado o Governo a estar, o PS a estar no governo. Eu acho que os elementos as pessoas, então tu concordas comigo, as pessoas vão preferir que a contenção orçamental seja feita pelo PS. Sim. Eu acho que só vai haver reformas em Portugal no dia em que se houver este arco muito amplo. E quando a Troika chegou aqui, obrigou a assinar um memorando de entendimento, esqueceu-se que se o PS saltasse não se fazia reforma nenhuma. O PS saltou e não se fez reforma nenhuma. Eu acho que o PS devia ter ficado no governo para engolir o disparate que fez. E eu acho que esse foi um dos erros. Esse foi o maior erro. Esse foi o maior erro. Eu talvez ajudasse numa perspectiva diferente. Os instrumentos do poder utilizados. Há um aspecto que eu, para não perder a tua primeira pergunta e ajudar aqui ao debate com o Sebastião. O primeiro erro que nós podemos estar a fazer é tornar o debate político um debate partidário. O debate político não se pode partidarizar, porque hoje as soluções para os problemas são relativamente complexas, em que, obviamente, nós podemos classificar mais conservadora, mais liberal, mais social-democrata, mas vamos andar numa nebulosa muito complexa. E isso é ver as coligações que estão a fazer em todos os países na Europa, em que na Alemanha, então, aquilo é um exemplo acabado de que é preciso ter realismo e pragmatismo para se governar hoje um país. O debate político não pode ser um debate partidário. Agora... Mas a ação política tem que ser partidária. Não, mas é que a ação política... E nós precisamos porque eu vou dizer muito impopular, mas nós precisamos de uma classe política profissional, que não temos. Mas nós precisamos de operacionais políticos mas profissionais, nós precisamos, não temos. Mas por isso o MEL, essa é a parte do MEL, nós precisamos que a classe política seja confrontada com cidadãos que lhes põem em cima da mesa um conjunto de problemas. E sim, vocês, relativamente a este problema, qual é a vossa solução? Vamos debatê-las. Mas, Jorge, isso com todo o respeito, eu acho que isso é louvável do ponto de vista das intenções e conta comigo para aquilo que for necessário ou para aquilo que for possível dentro desse conjunto de boas intenções. Não, mas eu dizer qual é... Mas onde é que eu queria chegar? Mas morreram 114 pessoas e não houve uma manifestação à porta da Proteção Civil. Portanto, explica-me lá onde é que está o espírito crítico da sociedade civil portuguesa. Agora vamos chegar a um ponto importante. Que é... Cheguem rapidamente que eu tenho que fechar. Pronto, então vamos chegar a um ponto importante, que é os instrumentos de poder usados pela sociedade política quando foi a austeridade de Passos Coelho e de Portas não foram instrumentos de poder nem o Parlamento. Foram instrumentos de poder fora do Parlamento, com os sindicatos e com a Constituição. Nós temos que nos lembrar que a força, ou seja, quem esteve contra as reformas, no próprio Parlamento não tinha hipótese porque havia maioria. Mas os sindicatos têm que esperar que morram. Têm que não é esperar que morram. Na Constituição tens que ter pós diferentes no TC. Temos é que encontrar, se quisermos, temos que reformar um conjunto de instituições da sociedade civil. Acho que o Partido Socialista deixou cair essa parte no programa do Governo. Qual parte? A parte da reforma do sistema político. Da reforma da sociedade política e do regime político. Não só é muito curioso, deixa-me só dar esta chega. É muito curioso que o PS, a primeira coisa que deixa cair, é a única coisa que interessa ao Rui Rio para debater com o PS, que é o debate do sistema político. Claro. É muito irónico, porque todas as reformas estruturais que Rui Rio sonhava fazer com o PS, é a primeira coisa que o PS deixa cair, é isso. O tema do... É muito interessante isso. A afirmação do Sebastião é relativamente perigosa sobre o Estado deixou morrer estas pessoas. Porquê? Porque na prática, o que é que está a omissão do Estado. Mas a omissão do Estado, qual é o problema? A pergunta é se o Estado devia lá estar. Vou dar um exemplo. Não tenho dúvidas nenhumas que devia lá estar. Não, mas eu vou dar um exemplo concreto. Alguém fez a pergunta, e essa é uma mudança de atitude e de reforma da sociedade. Aquelas pessoas tinham seguro, não tinham. Porquê é que não o fizeram? Quando nós temos seguros obrigatórios para isto e para aquilo e para aquilo outro. Ou seja, nós que temos a ideia que o Estado deve diminuir, não podemos, por dar cá aquela palha, pôr a responsabilidade no Estado. Aliás, o melhor exemplo disto... A defesa da vida humana... O melhor exemplo disto... Mas não é a defesa da vida humana. Passar a tratar... Eu acho que fomos progressos da área dos incêndios. Começamos a olhar para eles como uma área de soberania. Qualquer acidente que haja na sociedade portuguesa, a primeira reação da classe jornalística e mediática é perguntar o que é que o Estado tem a dizer por isto. E não houve nenhum político que tivesse coragem de dizer assim, olha, o Estado não tem nada a ver com isso. Isso é uma responsabilidade do indivíduo. Tem. E então diz, mas você quer a responsabilidade do indivíduo? Quero. Porquê? Porque a partir do momento o comportamento do indivíduo, porque senão eu... Mas isso é desculpabilização dos responsáveis políticos. O Dr. Costa disse isso. Senão eu estou como a iniciativa liberal,
enfim, sem oferecer aqui obviamente para a Iniciativa Liberal, que é, nós temos que liberalizar, mas temos que pôr o Estado a fazer certas funções, não pode, ou seja, o Estado, há matérias que têm que ser responsabilidades da sociedade. A partir do momento em que nós, que estamos a debater a sociedade, estamos sempre a pôr o ónus em cima do Estado. Não é nem sempre, é na defesa da vida humana. Na defesa da vida humana. Façam o wrap-up rapidamente. Jorge, faz tu, porque nós estamos Não, faz aqui. Não, gostava só de agradecer o convite, foi mesmo um privilégio para mim estar, desta vez envolvido num debate organizado pelo MEL, agradecer a moderação do Camilo, que foi um gosto também rever, e sobretudo a abertura temática do debate e a frontalidade com que foram debatidos os pontos de vista. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito lisonjeado. Muito obrigado nós, Cor do Dinheiro, este senhor é Mel. Ele também sabe, nós começámos pode ser subscritor Mel. Estes programas quinzenais para já. Está já convidado para subscritor Mel. No futuro provavelmente será um programa semanal em que nós vamos debater deste lado, à direita, alguns dos temas relevantes da sociedade em Portugal, do regime político. O que é que quer dizer também? Recordar que é um programa do MEL, que é partilhado no Cor do Dinheiro, e dizer-lhe que também fazer os agradecimentos devidos, além dos senhores que estão aqui ao meu lado, e o Paulo Carmona, que está ali a fazer de cameraman hoje, dizer que agradeço aqui aos responsáveis do Hotel Trip, da rede Trip, neste caso Trip Aeroporto, por nos cederem o espaço para fazermos o programa de hoje. Bom, daqui a 15 dias, se não houver motivo para estarmos mais cedo, mas eu avisarei se for caso disso, cá estaremos com outra pessoa para debater esta primeira temporada, porque isto é por temporadas. E aqui, Jorge, a temporada é o debate sobre as liberdades. Obrigado. Quanto a nós, a mim, Cor do Dinheiro, já sabe que amanhã às 8 da manhã eu estarei aqui consigo. Muito obrigado e até amanhã.